Bom dia, comunidade alegretense da região. A União Operária 1º de Maio e o Núcleo de Cultura Afro-Brasileira Maria Terezinha Leal Campos, junto com o NEABI IFAR Campos Alegrete, o NEABI João Braz da Silva Unipampa Alegrete, Tramas Unipampa Alegrete e UABA, promovem uma reflexão sobre a consciência negra e uma luta de paz. Presentes comigo, né, o coletivo Minervino de Oliveira, através do nosso professor João Pedro dos Santos, a Lona Madeira, da CBN, o professor Márcio Sônego, do NEABI, do IFAR, Farroupilha, o Instituto Federal Farroupilha, a nossa querida professora Cléo Xavier, né, coordenadora da Afroleal, Vilmar Martins, ex-vereador, ativista social, um dos coordenadores do Núcleo de Cultura da União Operária, e todos do Núcleo de Cultura União Operária. Vamos falar hoje sobre os 20 anos da Lei 10.039/2003, que versa sobre o ensino da história e cultura brasileira e africana, indígena, incluída pela Lei 14.000, ressalta a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. E também sobre o racismo estrutural. O racismo no Brasil existe, é uma falácia, ele está estruturado ou naturalizado também nas estruturas sociais do país. É isso que vamos discutir aqui com vocês e queremos levar uma mensagem de reflexão nesse dia a respeito do racismo, da consciência negra e da educação, do que contribuiu a África, do que contribuiu o povo negro para a formação e desenvolvimento do Brasil. Inicio a conversa aqui com o professor Márcio Sônego. Obrigado, Sivens. Primeiramente, cumprimentar os colegas que estão aqui. E esse é um tema, o 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra, é um tema muito importante da gente discutir, refletir. Eu sempre digo, né, não é uma data de comemoração. O 20 de novembro é uma data de luta, de reflexão, né, sobre essa questão do racismo no Brasil. E aproveito para falar que esse ano estamos completando 20 anos da Lei 10.639 de 2003. Lei essa, né, que veio para dar protagonismo para a população negra no currículo escolar. Essa lei, ela foi promulgada em 2003, tá? Através de muita luta dos movimentos sociais negros. Eu sempre digo, né, essas conquistas que nós temos hoje, esses avanços na luta antirracista e por uma educação antirracista, não são dádivas, né, do Estado, e sim por muita pressão, desde a época dos escravizados, durante a escravidão, né, os escravizados resistindo, enfim, e depois, no pós-abolição, a população negra, que teve que se virar por conta própria, né, para conseguir sobreviver, ter acesso à saúde, moradia, emprego, enfim. Então, essa lei, ela foi promulgada em 2003, como eu disse, por muita pressão dos movimentos sociais, principalmente do movimento negro unificado, e a lei, ela torna obrigatório o estudo da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, ensino fundamental, ensino médio, em escolas públicas e privadas, tá? 5 anos mais tarde, nós vamos ter a Lei 11.645 de 2008, que vai incluir a cultura indígena, tá? Mas essa de 2003, ela tem um significado muito grande para os movimentos sociais negros. Então, por isso que ainda a gente fala da Lei 10.639 de 2003,
mesmo tendo surgindo outra legislação 5 anos mais tarde, que incluiu, né, a questão da cultura indígena no currículo escolar. E falar dessa lei é muito importante, porque essa lei foi promulgada há 20 anos atrás, e recentemente saiu uma pesquisa de coletivos negros, uma pesquisa a nível nacional, tá, saiu, fizeram entrevistas, enfim, com municípios, tá, redes municipais de educação, e, por incrível que pareça, 20 anos após a lei, 71% dos municípios ainda não cumprem a lei na íntegra. 71% dos municípios no Brasil, olha só, 71% ainda não cumpre a lei na íntegra. Muitos até desconhecem essa legislação tão importante e que temos que ter, isso é muito óbvio, é uma lei obrigatória, né? E 71% dos municípios, das redes municipais de educação não cumprem a lei ainda de forma adequada. Então, isso mostra a importância de estarmos aqui hoje conversando sobre esse tema. E mesmo com todos esses percalços ainda, a lei ela foi um avanço muito significativo que a gente consegue acompanhar. Muito precisa ser feito, né, e está sendo feito, mas ainda precisamos avançar mais. Mas uma das questões interessantes da lei, e que eu vejo de forma positiva, é que a lei, hoje, eu vejo escolas municipais, hoje, redes de ensino, trabalhando essa questão da educação étnico-racial durante todo o ano, não somente em novembro, porque ainda é uma questão que a gente tem que ainda repensar, pois muitas escolas, muitas redes de ensino trabalham esse tema somente em novembro. Né? Chega o dia 20 de novembro, chega o mês de novembro, é uma correria, chamando palestrantes, fazendo exposições para trabalhar esse tema. Só que a lei, ela é bem direta. A lei, ela diz que esse é um tema que deve ser trabalhado durante todo o ano, de março a novembro, né, com projetos, enfim, e em novembro culminar, né, alguma ação sobre o tema. Mas ainda as escolas ainda trabalham somente em novembro. Mas eu percebo também, tenho feito muitas formações em escolas, enfim, em universidades, percebo que algumas instituições vêm trabalhando a lei, vêm trabalhando esse tema durante todo o ano. E é importante ressaltar também que a lei, ela, através de suas diretrizes, o que a lei quer é mostrar o protagonismo do negro na sociedade brasileira. A gente conhecer figuras como Luiz Gama, né, um grande abolicionista negro brasileiro, né, um dos maiores abolicionistas brasileiros, foi o Luiz Gama, morreu em 1882, não chegou a ver o fim oficial da escravidão no Brasil, mas o Luiz Gama foi um rábula, né, um advogado na época sem formação, mas que libertou mais de 500 escravizados na justiça, né, teve um papel fundamental. Então, a lei quer que a sociedade, os alunos, enfim, conheçam esses personagens. Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, enfim, né, mulheres negras que tiveram do negro, né? O negro sempre resistindo, lutando, mesmo na época da escravidão, né, que foi um sistema opressor, violento, o negro chegou no Brasil já resistindo, de diversas formas, né? Alguns conseguiram a liberdade, outros lutando por melhores condições de vida dentro do cativeiro, enfim. Então a lei, ela quer mostrar esse protagonismo, não mostrando o negro como passivo, como antigamente faziam, né? Por isso a importância da lei, Sivens. Antes da lei, o que a gente via? A gente chegava nas escolas e quando você trabalhava a questão do negro, sempre associava o negro à escravidão. Isso era muito comum. Quando você trabalhava a questão do negro, contribuição do negro na sociedade brasileira, ficava o negro vinculado à escravidão, né, acorrentado, sofrendo, enfim. Com o advento da lei, a gente já nota uma grande diferença. De 2003 para cá, a gente percebe
nos próprios livros didáticos, uma mudança significativa dessa questão. Hoje, o negro, nos livros didáticos, ele é ressaltado como protagonista. Hoje, nos livros didáticos, estão figuras como Luiz Gama, André Rebouça, José do Patrocínio, enfim, outros, né? Nós temos escritoras negras, enfim, dá para citar aqui uma gama, né, de personalidades negras. E com o advento da lei, a gente percebe essa mudança. Antes da lei, o negro era associado à questão da escravidão, enfim. Isso aparecia muito nos livros didáticos e nas discussões nas escolas. Com o advento da lei, hoje a gente percebe uma mudança. O negro é ressaltado como protagonista, né, um agente histórico que lutou por liberdade e continua lutando. Então, essa lei é muito importante. Hoje, esse ano, ela está completando 20 anos, e é importante a gente conversar sobre isso, Sivens e colegas, porque com a Lei 10.639 de 2013, que foi instituído o 20 de novembro no calendário escolar, né? Hoje, o 20 de novembro, ele está instituído no calendário escolar em função da Lei 10.639 de 2003. Perfeito. João Pedro, professor, racismo estrutural, para iniciarmos a conversa aqui. Bom, o racismo estrutural, ele parte, principalmente no Brasil, do poder do Estado, né, com o advento da escravidão. Então, os nossos ancestrais, o nosso povo, sempre foi ligado como descendência de um povo de escravo. E nós não somos descendentes de escravo, nós somos descendentes de um povo escravizado. Pela historicidade, o negro, o africano, foi o único povo que saiu livre da sua terra e veio para o Brasil e se tornou escravo. Né? Por exemplo, o europeu, quando veio para cá, ele era servo do senhor, né, da terra, né, do rei. Quando ele veio para cá, ele se tornou livre. Nós somos o contrário, né? Depois, com a lógica do sequestro dos africanos, é que o europeu criou uma luta entre os grupos, né, a sociedade africana dentro do continente africano, chamado tribalismo. Quer dizer, esse tribalismo é o seguinte: uma era colocada contra a outra para prender o negro de outra aldeia, de outra sociedade, e vender para os europeus trazerem como escravo, fazerem a travessia do Atlântico, né, como escravo. Chegando no Brasil, né, o negro, ele se viu numa situação geográfica totalmente diferente, não era aquele lugar que ele conhecia, né? Por que o índio não foi escravizado? Por duas questões. Uma, porque ele desde o início fez negócio com o europeu, com o português, né? Trocava pau-brasil por espelhinho, machado, essas coisas todas, né? E também conhecia a geografia, quando ele sentia que estava sendo maltratado, prendo maus tratos, ele fugia para o fundo da floresta, lá para o fundão da floresta. O negro já não conhecia, né? Então, o Estado criou estatutos e leis para garantir o negro, né? Garantir o negro como escravizado, o africano como escravizado, e depois os afrodescendentes. Então, a estrutura do poder do Estado é o grande propulsor do preconceito estrutural, do racismo estrutural, né? E com isso vem passando de tempo em tempo, como disse o nosso colega Márcio, né? Na literatura, em todas as formas de artes, né? Porque a nossa arte não era conhecida, a nossa ciência não era conhecida, era apenas uma artesania, né, para a sociedade brasileira. Então, todos os lugares insalubres eram onde o negro tinha que habitar. Então, tem aquela chavão, né? Lugar de negro não é aqui. Então, a partir desses ideários, dessa ideia de que o negro tinha que ser apartado porque era uma sub-raça, tinha uma subcultura,
né? E isso vai estruturando a sociedade nesse racismo, nesse preconceito estrutural. Então, aí passou pela literatura, que a gente vê uma gama, né, de livros da literaturas, né, colocando o negro, né, como um ser desumanizado, né, porque, na verdade, nos tiraram a essência humana. E quando tiram a essência humana de um ser, o ser humano, automaticamente, o racismo ele vai começar a se estruturar na sociedade. Proibir os nossos nomes, né, os nossos nomes africanos, proibiram a nossa cultura, né, a religiosidade, né, que aí o africano teve que dar uma volta no senhor de engenho, né, e apareceu o sincretismo religioso, né, nesse sentido. Então, vários momentos históricos nosso aparece isso, né? Vai ver lá os caras escrevendo sobre Festa no Céu, que fazendo a sua literatura, que negro não poderia ir, que ele foi, Deus criou ele para ele ficar cuidando dos brancos, das crianças brancas. Então, essa forma de pensamento, ainda hoje, há poucos dias aqui, uma semana atrás, no Paraná, houve um racismo que é característico do racismo estrutural. A pessoa dizendo que aquele cidadão que estava exercendo a sua função de trabalho naquele local não poderia estar ali porque ele era negro, né? E fez uma série de acusações, de xingamentos, né, pejorativos. Então, a estrutura, o racismo estrutural, ele parte de quem tem poder. Todo racismo passa de quem tem poder para que os negros, recém estão criando, né, esse poder de dizer, nós pertencemos a essa sociedade, nós estamos aqui, nós queremos ser ouvidos, nós queremos estar junto com as outras etnias, construindo esse país. E ainda assim é difícil, né? O que a gente vê agora, como aconteceu em São Paulo e outros lugares do Brasil, livros didáticos ainda com uma série de aberrações. E o negro aparecia realmente como escravo, como aquele que não tinha capacidade mental, capacidade intelectual, capacidade cognitiva de gerir sua própria vida. Então, ele tinha que estar onde ele estava, né? Escolas eram apartadas. Isso também faz parte do racismo estrutural. Negros tinham a sala de aula deles, né? E os brancos deles. Isso aconteceu, né? No Brasil não é diferente de outros lugares do mundo, né? Que o racismo estrutural pautou a sociedade por toda a sua história. No Brasil, nós hoje estamos há 523 anos da chegada dos portugueses aqui. Então, desde que o negro chegou, o africano chegou no Brasil, está pautada essa diferença, né, por o negro, né, tornar o negro como escravo. E isso, como disse o professor, a gente acabou também, né, sendo aculturado por algumas questões que a gente hoje está fazendo um trabalho de acabar com esse pensamento, essa cultura preconceituosa, racista, que a sociedade tem. Realmente, nós éramos chamados logo no início, né, quando foi promulgada a lei, né, a gente era chamado só final, né, em novembro. Hoje, nós, nas escolas, já estamos exigindo que o plano do ano, o plano de aula do ano, o plano pedagógico, esteja durante todo o ano contemplado a questão da história do negro, a cultura, né, os nossos heróis, né, e nós negros também temos nossos heróis, e isso não era conhecido. Eu lembro ainda que em 1977 diziam que o quilombo, né, o quilombo tinha um conceito muito ruim, que era um lugar onde tinha marginal, vagabundo e outras coisas.
E hoje a gente estabelece o conceito real do que era o quilombo, que ali não era isso. Então, o racismo estrutural, ele desmonta toda uma capacidade de argumentação, de busca da verdade sobre aquilo que aconteceu e o que o negro realmente, né, o povo negro brasileiro, o povo negro de Alegrete, o povo negro do Rio Grande do Sul, realmente desejava e deseja, né, que é estar junto com as outras etnias, fazendo parte desse país. Nós construímos esse país economicamente por 350 anos. Ainda tem, né, descendentes de senhores de engenho que estão sobrevivendo ainda do trabalho do povo negro escravizado. Então, essa realidade que a gente tem que trazer, é reconhecer e colocar para a sociedade, principalmente para o povo negro, se reconhecer, se ver naquele sujeito negro que trabalhou, que lutou, né, para ter respeito nessa sociedade, para ter condições de mostrar que nós também podemos fazer as mesmas coisas. Está aí uma série, um número enorme de criações, de invenções, né? Agora mesmo, esse dia eu estava assistindo um filme sobre as 3 mulheres da NASA que fizeram os cálculos matemáticos que disseram assim, ó, se você seguir esse caminho matematicamente, a gente chega na Lua, pousa na Lua. E elas eram totalmente agredidas na NASA. Não tinha banheiro, elas tinham que sair da NASA para ir lá na praça pública fazer as necessidades, porque os caras não deixavam fazer aquilo. E esse filme mostra a realidade. Assim como no Brasil também, né? Quantas vezes a gente não, né? A questão do racismo estrutural, a boa aparência. Quem eram aqueles que iam procurar emprego que tinham boa aparência? Não era a juventude negra. Hoje o racismo estrutural ainda mata 70% das mortes do Brasil, assassinatos, né, são de jovens negros e de homens negros, né? Então, esse é o racismo estrutural, que joga o negro, né, que joga para cima do negro uma condição de inferioridade, né, de inferioridade diante das outras etnias. E a gente sabe que isso não é verdade. Nós temos exemplos aqui mesmo, né, na Câmara, como é a nossa primeira vereadora, e uma capacidade intelectual fantástica, né? Vamos falar da Maria Terezinha na volta, vamos fazer a volta aqui, vamos voltar a esse tema. Então Lola Madeira, da Confederação Brasileira da Mulher, União Brasileira de da Mulheres. União Brasileira de Mulheres, olha aí. Aonde em Alegrete eu sou a presidenta. Onde é que entra o papel da mulher negra, da mulher brasileira nessa história? Nós mulheres negras, somos as mais agredidas, as que mais passam trabalho na hora da busca do trabalho e da dificuldade na administração do seu lar, quando sozinhas, né, para administrar a casa com os filhos. Somos nós mulheres brasileiras negras que mais sofremos a consequência dessa agressão que a sociedade tem para nós negros. Na hora que a gente sai para procurar creche para o filho, na hora que a gente sai para procurar o trabalho, né, somos nós as negras que mais passamos dificuldades. E aí, complementando o que o professor Márcio estava falando, eu questionei aqui em Alegrete, uns anos atrás, uma escola do município, que eu não via e eu não sabia que existia essa lei, que eu não via eles trabalharem a cultura negra. E eu questionei a direção da escola, e ela me disse assim, a gente não pode trabalhar muito, porque a nossa população aqui são de 99% de crianças evangélicas. E os está aí, o 1% não vão ser contemplados nunca. Mas é que fica difícil. Eu disse, não, mas eu vou cobrar de vocês.
Aí conversei com uma professora dessa escola e ela me disse realmente no que se relaciona à religiosidade. Elas trabalham a cultura, trabalham o alimento do negro, trabalham a indumentária do negro, mas a religião ainda é bem difícil de ser trabalhado nas escolas. E aí eu disse para ela assim, eu vou ter que cobrar de ti porque tu é negro, eu vou cobrar e eu vou olhar os trabalhinhos das crianças, eu quero que vocês trabalhem mais um pouco. E estou vendo que surtiu efeito, né? Mas eu precisei fazer um questionamento e disse que eu ia exigir dela, porque é a escola que eu trabalho. Eu disse, nesse 1% que tem lá de crianças que não são evangélicas, estão meus netos. E eu quero que eles sejam contemplados com a história dos meus antepassados. Perfeito, Lola. Maria Terezinha Leal Santos. Temos a Cléo aqui, que é sobrinha, né, da Dada. Estamos aqui. O Cultura, né, o Núcleo de Cultura Maria Terezinha, ele foi criado a partir desta necessidade de trabalharmos aqui em Alegrete, né, Cléo? Trabalharmos junto às escolas, junto às instituições, essa inserção do negro na sociedade alegretense, todo o seu trabalho que ele tem aqui, não só o negro brasileiro, mas não só o negro de Alegrete. Fala para nós da Afroleal. Estamos aqui, né, mais uma vez, mais um 20 de novembro. Cada um de nós representa um grupo antirracista e todos nós representamos o Afroleal. Então, o que acontece? Eu acredito que, assim, quanto ao 20 de novembro, nós deveríamos trabalhar durante o ano inteiro para culminar no 20 de novembro. Porque esse tema é muito polêmico, é um tema antigo, é um tema atual e é um tema muito... o pessoal não gosta muito de falar. Então, eu acho que a gente deveria amadurecer a ideia durante o ano inteiro e culminar, como nós temos agora a nossa programação, né, lá na Praça dos Patinhos, e para culminar. Então, Maria Terezinha Leal Santos. Maria Terezinha Leal Santos, primeira vereadora negra no município e no estado. A nossa Câmara Municipal foi a pioneira, né, com a primeira vereadora negra. A Terezinha Leal Santos também teve dificuldade, eram 9 irmãos, mais um adotado, então quer dizer que a avó criou 10 crianças praticamente sozinha. Ela teve que sair daqui do município para fazer o normal em outra cidade, onde ela sentiu pela primeira vez o racismo, porque lá em casa a gente sempre foi muito bem trabalhado, né, para não ficar com aquela ideia, porque tu é negra, porque é isso, para não diminuir. Então, quando ela saiu daqui da Alegrete para trabalhar em Barros Cassal, ela era jardineira. Ela era contadora de história, e uma criança passou a mão no braço dela e disse assim, uma não suja. Aí ela sentou com toda aquela diplomacia, contando para a criança que ela era negra, assim como ela tinha a pele mais clara. Então, assim, ela saiu de casa e sentiu na pele aquele racismo. Mas da onde que vem esse racismo? De casa. Não era aquela criança de pré-escola, de jardim da infância, que ia saber a diferença, tu é negro, tu é branca, né? Então ela sentiu. Foi quando ela participou também do Zumbi Mais 10. A Dada, como nós chamávamos, nossa abelha mestra, né? Ela participou do Zumbi Mais 10 quando os guris, vocês tiveram a ideia, né, de formar o Centro Afro-Brasileiro Maria Terezinha, o Afroleal, e eu fiquei, assim, muito encantada, né? Porque esse é um tema, quanto à consciência negra, esse é um tema muito polêmico. Esse é um tema que não vai terminar, esse é um tema para fazer uma tese. E cada vez que a gente fala, parece que dificulta mais ainda a realidade. Porque tem escolas ainda e tem pessoas que não aceitam trabalhar esse tema. E nós não podemos deixar passar. Por quê? Nós temos que nos reunir aqui, hoje nós estamos num grupo bem grande. Cada um participa de um grupo e todos nós somos Afroleal.
Então, nós somos multiplicadores. E a nossa voz, porque nós temos o nosso espaço, e a nossa voz pode chegar onde nós quisermos. Nós podemos chegar, fazer uma palestra, dizer o que aqui nós viemos, né? Então, nós somos multiplicadores e nós podemos fazer isso. Então, isso eu aprendi muito com a Terezinha Leal Santos, a minha dada, né? Porque ela era uma pessoa muito ponderada. Ela chegava nos lugares, assim, com aquela calma, com aquela paciência, com aquela simpatia, e todo mundo amava ela. Então, assim, ela como política, como professora, como jardineira, ela participava de coral, participava de teatro, ela era abelha mestra, como a gente dizia, né? Então, e ela sempre foi muito para frente, e não deixava esmorecer. Ela sempre nos chamava, porque ela criou todos os sobrinhos. Ela teve filhos, então ela se dispôs a ajudar a criar todos os sobrinhos. Então ela sempre dizia para nós, não, o negro tem que ter seu espaço na sociedade. E não é de hoje que nós estamos lutando por isso, né? Isso vem há muito tempo e nós não podemos deixar que isso pare, né? Que deixe de acontecer. E eu acho que a Maria Terezinha Leal Santos, o nosso centro Afro Leal, a nossa biblioteca Afro Leal, o nosso museu, eu acho que nós temos muita coisa bonita dentro do Afro Leal para multiplicar para os outros. Eu acho que Maria Terezinha é uma lenda. Maria Terezinha Leal Santos é uma lenda. Estamos na casa dela, né? Que... Uma das casas, né? Por ela, né? E nós não podemos deixar, né, gente, essa ideia da consciência negra acabar. Porque, olha, esse é um tema muito resistente. Mas nós, cada um de nós, sabe como chegar e ocupar o espaço, né? Para multiplicar e para dar o nosso recado. Falando nisso, estamos na casa onde ela também reinou, né? Estamos ocupando aqui o espaço da Câmara Municipal de Alegrete. Agradecemos desde já a mesa diretora, através do seu presidente, vereador Luciano Belmonte, e principalmente o trabalho técnico aqui do Gabriel e do Enemias, estão nos dando o suporte para que possamos produzir este material. Vereador também está na sua casa, que já foi sua casa por 2 mandatos, Gilmar Martins, líder, eu digo um líder, um ativista social, assim como eu me declaro também, liderança, sem dúvida, na nossa sociedade alegretense, um intelectual dos mais reconhecidos no Alegrete. O que tu nos diz a respeito do que já ouviu aqui e que tem falado também no dia a dia, nessa nossa luta de trazer as pessoas a refletir a respeito do seu papel na sociedade como ente coletivo, como ente social? Muito obrigado, Sivens. É um prazer estar aqui neste momento, compartilhando este espaço com a Lola Madeira, que falou aqui pela UBM, nossa companheira, o Márcio Sônego, historiador, que tem dedicado aí sua atividade acadêmica ao estudo da questão do protagonismo do movimento social negro, da população negra, que tem focado esses estudos a partir do final do século XIX, né? Estudo sobre a abolição. João Pedro, um histórico militante do movimento negro, um militante social, professor da rede municipal de ensino, né? Um trabalhador, né? João Pedro surgiu assim na luta social como metalúrgico, né? E depois João Pedro passou, aproveitando a conquista da UERGS, né? Se tornou professor e hoje é um professor reconhecido também na cidade. A professora Cléo Xavier, também que dispensa comentários, né? Ela fez uma breve retrospectiva de trabalho junto ao Afro Leal, que ela representa e coordena, e evocando aqui a memória da professora Terezinha Leal Santos, que eu tive o prazer de conviver ainda que por pouco tempo, quando ambos atuávamos ainda no Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Uma família que tem uma história, também conhecia, acho que a tia, foi minha vice-diretora no Polivalente, a Tati, a outra,
Faltou. Vizinha? Não. A outra da Polivalente, foi vice-diretora Polivalente. Polivalente. Tem uma tia tua, foi Ah, nome de rua? não é nome de rua, era professora lá. Agora me deu uma falha na memória, mas também é da família de vocês. E o Sivens, né, que é outro histórico militante do movimento negro, militante trabalhista da cidade, advogado, né, profissional engajado aí nas lutas sociais em geral e na luta específica, na luta antirracista. O que eu, assim, apenas vou fazer um breve comentário, assim, a partir do que foi colocado aqui já pelos que me precederam. Eu acho, assim, que em relação a essa questão da educação antirracista, da Lei 10.639, que o Márcio enfocou, eu acho que a gente já deu um panorama geral, né, que é a importância e o significado disso como uma conquista e, ao mesmo tempo, as dificuldades da sua implementação, né, e como a gente vai poder avançar nisso no espaço que nós atuamos, que é o espaço do município, né. Então, aí, até seria bom até que o João Pedro, que está vivendo isso no dia a dia, falasse como é que está isso na rede municipal. Hoje eu li uma matéria, até passei para a Rosa, que eu li no Correio do Povo, a Prefeitura de Porto Alegre, que é a Prefeitura, inclusive, do mesmo partido do prefeito local, e eles estão criando lá, eu achei bonito, né, porque faz correlação com os NEABIs, né. Os NEABIs são os núcleos criados pelas universidades. Nós temos aqui do Instituto Federal Farroupilha, que o Márcio coordena, temos da Unipampa, né, que homenageia o João Brás, e as escolas municipais de Porto Alegre parece que tem na força de determinação da administração municipal a criação dos EEABIs, que são os espaços de educação afro-brasileira e indígena. E me parece que parece assim que às vezes é só uma burocracia, mas às vezes essa burocracia também carrega em si um conteúdo, né? No momento que tu institucionaliza um espaço, tu dá uma visibilidade para a questão, e isso acho que é importante, né? Porque também já cria melhores possibilidades de intervenção da ação pedagógica naquela questão. Mas eu gostaria também de dizer que a gente, daí amarrando um pouco com a fala do João Pedro, que essa questão do racismo estrutural, assim, que a gente hoje é um assunto que está sendo bastante colocado, né, em discussão, principalmente a partir aí da obra do atual ministro dos Direitos Humanos, professor Silvio Almeida, uma obra que eu não li, né, eu li outros materiais relacionados ao tema, que é um conceito, inclusive, que está em debate, vamos dizer assim, mas me parece assim que, e aí fazendo a vinculação, é que mesmo as experiências pedagógicas, ou mesmo as nossas lutas individuais, eu vejo assim que hoje nós temos assistido comumente assim, na rede de televisão, quando acontecem episódios, principalmente episódios mais violentos, tipo aquele que ocorreu no Carrefour em Porto Alegre, ou que acontece aquela moça lá que bateu o cidadão lá no Rio de Janeiro e tal. Quando acontecem essas ações, que eu chamo de ações individuais, a mídia, todo mundo dá uma repercussão tão grande que não deva dar, mas passa a ideia que parece que se resolvendo aquele problema em particular do racismo, então, porque aí está a questão. O racismo, ele é uma instituição, né? E ele aparece nas instituições e aparece também nos nossos comportamentos. E às vezes até nós reproduzimos eles, às vezes inconscientemente. E isto é algo um pouco mais profundo, né, que merece debates, como falou a Cléo, permanentes, mas principalmente merece uma discussão de fundo sobre quais são as causas materiais que permitem a manutenção, a reprodução dessas estruturas racializadas e racistas, né, que se expressam na justiça, especialmente na justiça criminal, que é a massa de encarcerados, mas também se expressa na demora e na dificuldade do acesso à justiça, né? E como nós temos uma sociedade de classes, a grande massa negra a qual nós pertencemos é a da massa trabalhadora, ou da massa que inclusive está excluída do mercado de trabalho. Então, para nós, todas as caras, como disse a Rosa, são um sobrepeso, sobre nós cai com muito mais peso, porque nós temos essas dificuldades das condições materiais de existência que nos impedem esse acesso. E aí a gente vai ver isso, né? A gente pega a escolarização, né? Vai lá, vai ver que aí
ela é menor entre os negros. Vai ver os chamados cursos brancos, né, a medicina. Né, e, bem, nós tivemos todo o episódio quando vieram os médicos cubanos, que eram médicos negros, aliás, eu atribuo que um dos grandes fatores da derrota do Lula foi ter feito o programa Mais Médicos, trazendo os médicos, porque os caras se sentiram ofendidos, a gente percebia, os caras expressavam, assim, aqui localmente, essa aversão, assim, porque eles se sentiram chocados, né, eles foram confrontados na sua sabedoria, vamos dizer assim, porque trouxeram uma população, uma outra experiência, uma outra cosmovisão de saúde, que foi muito bem aceita, diga-se, né, pela população. As pessoas sentiam saudade. Bem, mas eu só estou refletindo isso rapidamente para dizer que isso é um problema mais profundo e que tem que se, não pode se perder as oportunidades, as brechas, né, da educação, tem que se ocupar esses espaços, lutar, mas que ele não se resolve individualmente. Quer dizer, nós vamos denunciar as atrocidades e tal, mas a gente não pode achar que esse problema isolado resolve o problema do racismo, que é um problema muito mais complexo, tem múltiplas dimensões, e nós temos que tentar compreendê-lo nessa multiplicidade de dimensões para poder superá-lo, para poder construir uma sociedade que supere o racismo. Nós não queremos criar uma sociedade de negros, nós queremos uma sociedade fraterna, em que todos os seres humanos convivam em igualdade de condições. Né? Perfeito, perfeito. Tu foi provocado, João Pedro, e agora vai trazer para nós esta visão da escola. Da escola, né, do trabalho da escola efetivo com relação à lei. Realmente, como a Lola falou, hoje nós temos uma maioria de alunos que são de religiões protestantes, crentes, né, como a gente diz. E isso é um trabalho que demanda a partir da nossa visão de como a gente vai trabalhar na sala de aula, né? Passando pela história da religião, pela história da linguagem. Então, eu venho trabalhando há horas essa dimensão da religiosidade, por exemplo, né? Dentro da história das religiões. Eu vou lá resgatar a história da religiosidade babilônica, da mitologia, né? Da mitologia grega, da mitologia egípcia, da mitologia brasileira, né? Do indígena, né? E vou colocando como é que essas religiões aconteceram no mundo e como elas chegaram ao Brasil, né? Então eu coloco, por exemplo, começo pela lei, lá pela Constituição, a questão da religiosidade, do respeito, né, do combate à intolerância, da aceitação do outro, né, de ter essa empatia, de ter esse momento, né, de reflexão na sala de aula. Então, o chamado da atenção do aluno, quando ele, né, aborda a religiosidade do outro de uma forma que já vem contemplada na sua está contemplada na sua fala, que é uma informação de outro, né? Então vou trabalhando essas questões, né? E quando eu digo que Tupã é o único Deus brasileiro, é Tupã, porque os outros todos vieram importados para cá, né? Então aí tu vai colocando a história das religiosidades, por exemplo, se tu pegar a mitologia babilônica, a mitologia do Egito, e pegar a Bíblia e ler, é a mesma coisa. Parece que uma cópia da outra. Todo o princípio dessa religiosidade, dessa mitologia, né? E aí eu trago os africanos, né, a matriz africana, né, colocando como, né? Porque eles associam alguns orixás com o diabo, né? Então, o diabo, o Lúcifer, é um anjo decaído. O Exu não é um anjo decaído. Ele teve seu tropeço. O que o Deus, o Olorum fez? Chamou ele, corrigiu ele e deu uma função para ele. Agora tu vai fazer isso. E ele aceitou, tranquilo, não, né? Então, ele não expulsou Exu de casa, como é o caso do Deus dos judeus,
né, que eu coloco tranquilamente. Deus do judeu não soube educar o Lúcifer se rebeldeou, ele pegou, expulsou, achou melhor expulsar de casa e deu, né? Então eu começo colocando essas coisas assim para eles vão indo. Hoje aqueles que eram mais, e eles ficam bem, eles são firmes assim naquela fala que vem para eles, né? Então, passando até pela política, pela questão social, aquela oferenda que você faz na esquina, né? Então, tu vai ver assim, por exemplo, a Lourdes, né, que é a Universal. Hoje vai ter o sal grosso lá, isso e aquilo. De onde é que vem essa? Vem lá da religiosidade africana. Então, uma vai tendo uma postura, né? Então, isso é um trabalho sistemático, né? E aí tu pega a história, aí tu vai colocar a história do Brasil, né? 70%, 80% da história do Brasil é sobre escravidão. Então tu não pode fugir dessa realidade. E aí tu começa a trabalhar. Então assim, mas continua ainda, na maioria das escolas, o novembro como referência, né, da lei. E isso para nós é difícil. Porque, por exemplo, nós em Alegrete a gente não tem um plano pedagógico municipal que passa para a escola, né, jogam o trabalhador em educação na individualidade dele, né? Então, tu é professor de 4 anos, tu sabe o que é que tu tem que, né, dentro da BNCC, da nova, tu sabe o que é que tu vai trabalhar com o aluno, mas não tem uma orientação municipal da escola, e nós temos capacidades intelectuais dentro do município, né, do magistério municipal, e poder fazer um plano maravilhoso de educação para a cidade de Alegrete que tenha um avanço em todos os sentidos, né? Cultural, histórico, né? De todos os sentidos que a gente pode ter, né? Dentro da escola, e que tenha um avanço nessa questão do ensino e da aprendizagem. Mas a gente não tem, né? A gente fica, parece que solto, só exigir. Mas nós fizemos o nosso lá nesse sentido, de garantir essa questão que nós estamos tratando aqui, que é ter uma sociedade de todos, que todos se respeitem, né? Porque, na verdade, quando coloco a questão, tratar essa questão da religiosidade mais assim, que parece que são os africanistas, né, os religiosos de matriz africana que agridem as outras religiosos, e não é isso. A gente nunca viu um Yalorixá, um Babalorixá invadir uma igreja de crente, uma igreja católica, para destruir. E a religiosidade africana, de matriz africana, é a que tem o menor seguidores, o menor número de seguidores. E eles acham que a gente, né, da matriz africana, que está agredindo eles. E não é verdade isso, né? Tem, inclusive, agora esses dias, um rapaz disse, o meu guri perguntou por que na frente de terreiro, meu filho, né, o Glauber, perguntou por que em frente de terreiro não tem mendigo nem gente de rua? Mas o que vocês fazem lá? A gente pega, põe para dentro, dá comida, dá banho, se quiser, né? Tem um banho ali, se quiser posar, posa, depois vai embora. Então não tem, né, diferente dos outros. Então, quando vem isso, ou vem, por exemplo, passo na frente de uma terreira e tem vê ali um número expressivo de pessoas, aí já começa o combate também, né? Até pela presença daqueles que vão lá, às vezes nem são da casa, vão ali só para pegar um axé, como dizem, né? E aí já o preconceito. Mas lá, né, aquela coisa lá está pegando fogo lá. Então é isso. Então nós fizemos o nosso, né? Todos os dias trabalhando essa questão da consciência, né? E essa semana mesmo, a última aula de religião foi da matriz africana. Então, pegar o judaísmo,
tudo isso eu vou pegando a Bíblia, eu vou demonstrando para eles. Eu levei os Vedas para ele ver que é os livros da religião indiana, né, da Índia lá, que tem é uma das mais antigas do mundo, né? Então a gente tem que colocar para eles assim, ó, tem a história da religiosidade escrita e tem a oral. Assim como tem a história. Por que divide a história em pré-história e história? Né? Por que dividiam isso? Porque agora não tem mais isso, né, professor? Não tem mais isso de pré-história, mas por que divide isso? Antes, porque não tinha escrita. Depois começou a se contar a história e ficou, né? Então, essas coisas a gente vai trabalhando com eles, vai mostrando para eles que não adianta eles serem uma religião e agredir o outro no bairro, né? Porque estão ali o irmão mais próximo, o parente mais próximo é o vizinho que está do lado da hora da necessidade. E é isso que nós temos que ter, essa sociedade que nós queremos, de mão estendida para o outro, né? E não interessa a questão racial. Agora, nós, enquanto negros, nos sentimos ofendidos por esse racismo estrutural, por essa questão de, não foi nada, ele falou por falar, ou, não, eu falei e tiraram do contexto, como acontece. Isso aí que nos incomoda, né? Isso aí que nos incomoda, porque a gente é agredido, né, diariamente. Eu não vou, né, a gente é agredido diariamente. O povo negro brasileiro é agredido todos os dias, né? Por exemplo, tem o 20 de novembro, que é feriado em São Paulo, mas quem é que está trabalhando lá ralando? É o negro. A maioria os brancos estão na praia, mas o negro, pela essa condição que tu diz material, né, como o Gilmar coloca aqui, com a questão da materialidade, da sustentação material do ser humano, né, e da família, ele é obrigado a trabalhar. Não interessa, zumbi, tudo bem, mas eu tenho que trabalhar, porque é isso aqui que é o meu ganha-pão, a minha sustentação material da vida, né? E isso é uma agressão também para nós, né? A Cléo pediu uma parte, depois só o Márcio. Para completar, vocês notaram, né, que esse tema é muito polêmico, né, bem resistente mesmo, e para vocês verem que tem lei para tudo. Tem lei do racismo, tem a lei para trabalhar sobre a África dentro de sala de aula. Sofri injúria racial, sofri discriminação racial, como é que eu vou acabar com isso? Vai lá e denuncia. Então, a gente tem que acabar com isso. Se não dá certo, então vamos lá, denuncia para acabar com isso aí. Porque nós não podemos, a gente sabe toda a história, todos nós sabemos dessa história, a história não é de hoje, né? O melhor lugar para colocar, para multiplicar, é em sala de aula. Com criança, então, as crianças são hiper espertas, elas chegam em casa e contam tudo. Olha, hoje o professor fez isso, fez aquilo. Aí os pais que vão aceitar ou não. Aí, quanto à religião, mas eu sou católica, tu é isso, tu é... mas o católico não faz isso, e outra religião faz isso. Mas isso é muito complicado, né, trabalhar sobre religião em sala de aula também. Agora, o melhor local para ser trabalhado sobre o 20 de novembro é em sala de aula. E nós ocupando o nosso espaço. Nós vamos ali e vamos dizer, olha, acontece. E não deixar só para o dia, olha, dia 20, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É um atropelo. Por que a gente não trabalha o ano inteiro amadurecendo a ideia? Ia ficar muito lindo. Porque é um tema bonito, é um tema lindo, é dança, é comida típica, é a religiosidade, tem muita coisa linda para ser trabalhada. E não só no 20, hoje nós nos reunimos, a gente está nesse debate e tal, né? Mas eu acredito e que a gente possa fazer isso. Virou ano, janeiro, fevereiro, março, vamos deixar passar as festas e vamos começar a amadurecer a ideia, fazer uma reuniãozinha com 5, outro dia com 6, né? Para amadurecer e não deixar atropelar para o dia 20. Até para o dia 20 a gente já sabe o que vai ser feito, né, gente? Eu acho que tem muita coisa, lei, como o Márcio disse, como o João falou, como vocês falaram, tem muita coisa para ser trabalhada e a gente sabe, mas a gente não pode deixar
parar. A gente não pode deixar que alguém diga, não vamos trabalhar, porque... e é resistente. Esse tema é resistente. Tem escolas que são resistentes, que eu sei que eu trabalhei em um monte de escola que são resistentes a esse tema. Trabalhar, faz qualquer coisinha. Não, não é assim, faz qualquer coisinha. Tem tanta coisa linda para ser trabalhada, né? É isso. Professor Márcio? Cléo, assim, ó, a Dada participou... Que disse lá no... A Dada, ela participou, foi do 100 anos da abolição, foi que é 1900. E assim, ó, quando aconteceu a primeira marcha Zumbi dos Palmares, inclusive caiu num 13, sexta-feira, e o presidente era o Sarney, e ele não foi lá receber um grupo, né, uma comissão que tinha organizado para receber, para entregar algumas reivindicações, inclusive das ações afirmativas que estavam sendo construídas no movimento negro e dos movimentos em geral, né? E o Zumbi mais 10, ele aconteceu em 2005. 2005, que nós nos organizamos, e é uma ideia da gente fazer agora, até para o próximo ano, de começar a construir, que a gente construiu uma data por mês, que vinha um palestrante, cada grupo, né, do que estavam ali, como aqui nós temos, cada grupo tirou, eu vou trazer o fulano que vai falar sobre religiosidade, fulano que vai falar sobre o direito e a juventude, vão trazer o governador, o único governador negro que nós tivemos até agora é o Colares. O Colares veio, fez uma baita fala aqui, foi aqui, ele achou que tinha sido lá na União, e na verdade era de tarde aqui com ele, mas ele fez uma baita fala, assim, muito boa, e a gente trouxe até culminar com 20 de novembro, que a gente fez uma marcha e um show na Praça Getúlio Vargas. Nós saímos lá da Praça Nova até a Praça Getúlio Vargas. Então a gente podemos nos organizar assim. Mas eu participei lá junto com os 100 anos da abolição, né? Eu, o Tenente Castilho e o do Prado, o Alfredinho do Prado. Nós éramos os três que a gente participou e a gente começou a ter algumas ideias e discutir. E o Tenente Castilho era uma pessoa assim que ele viajou pelo Brasil e também pelo mundo também, né? Era um cara viajado e ele tinha umas ideias fantásticas assim do povo negro, de como é que se organizavam, como é que não se organizavam em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Que ele era músico, então ele era músico, ele participava fora do quartel, da banda do quartel, ele participava de outros grupos, e ali ele ia convivendo, né, vivendo, né, com essas pessoas, e ele tinha umas ideias fantásticas. Eu gostava muito de sentar e conversar com ele. Infelizmente já estava e a gente não gravou nada. Uma das grandes questões que a gente tem, né, é desses momentos que a gente não tinha isso aqui para fazer, nem o registro, não tinha. Comprar uma máquina fotográfica, quando eu comprei, eu paguei 24 vezes. Então, acho que só esse registro, né? E o outro, assim, ó, que tem algumas alunos de escola que, quando tem qualquer festa na escola, a mãe não deixa porque ele é de uma religião, não deixa ir naquele dia. E quando ele vai, esses alunos vão, não é só, uns quantos, né? A gente tem uma discussão assim, quando eles vão, eles brincam, não tem... Não. E aquilo que eu quero trazer isso para dizer o seguinte, aquilo que Nelson Mandela disse: ninguém nasce preconceituoso, racista, é ensinado, né? E hoje, infelizmente, é uma crítica que eu faço assim da fundamentalismo religioso que nós temos no Brasil, é isso, né? Além da agressão pessoal, ainda ensinam a ser preconceituoso, racista, intolerantes, né? Então essas coisas assim, né, que a gente vê na sala de aula.
Mas- Só vou responder para o Gilmar aqui, Gilmar. Aquela hora eu entendi que você tinha perguntado o nome da rua. Não, lá perto do Polivalente tem o nome de rua, que é o nome da minha avó, que é Estela Santos. E a minha mãe, quando implantaram o Polivalente, aqui em Alegrete, que ela foi professora lá, a Anice Mireia. E eu tinha entendido que estava perguntando o nome de rua, desculpa. Eu acho que essas duas pautas que nós estamos comentando hoje aqui, que é o racismo estrutural e a Lei 10.639 de 2003, não tem como dissociar, né? Porque a lei, ela foi promulgada em 2003 e o principal objetivo da lei, além de trazer essa questão da contribuição africana e afro-brasileiro nas escolas, a lei, ela é um instrumento de combate ao racismo. Esse racismo estrutural que nós temos na sociedade brasileira. E como o Gilmar muito bem disse, é um racismo enraizado, né? E a gente tem que lembrar que o Brasil foi o país com o maior número de escravizados do mundo, foram mais de 350 anos de escravidão, né? E a escravidão estava disseminada em toda a sociedade brasileira. Às vezes a gente tem a ideia, né, o senso comum, que somente grandes proprietários tinham escravizados, né, a gente vê a gente via naquelas novelas, filmes, aquelas lavouras de café no Sudeste, né, em São Paulo, com um plantel enorme de escravizados, ou escravizados nas plantações de cana-de-açúcar no Nordeste. Não, a escravidão, ela estava tão enraizada na sociedade brasileira que todos os segmentos tinham escravizados, né? A escravidão estava disseminada de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Então não eram só os grandes proprietários que tinham escravizados. Às vezes as pessoas juntavam pecúlio, dinheiro para comprar um escravizado, de tão enraizado. E a gente tem que lembrar também que o Brasil nasceu como nação livre em 1822 sob o regime escravocrata, né? O Brasil, em 1822, entre aspas, se torna independente de Portugal, promulga uma Constituição em 1824 e não mexe em nada na questão da escravidão, mantém a escravidão. Então, o Brasil nasceu sob o regime da escravidão. Enquanto os nossos vizinhos aqui, o Uruguai, um exemplo, o Uruguai se tornou independente, né, e logo aboliu a escravidão de forma definitiva. O Brasil foi postergando o máximo que deu, né? Foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, somente em 1888. Então, foi uma escravidão estrutural que acabou, né, tendo como consequência o racismo estrutural no Brasil. E a legislação, a de 2013, ela vem para combater esse racismo. E como vocês muito bem falaram, o racismo, ele é uma construção social. Então, a importância dessa lei nas escolas, dela ser trabalhada de forma correta, né? A importância da educação, porque se o racismo é uma construção social, né, as crianças aprendendo já desde cedo sobre uma educação antirracista, né, enfim, essas crianças já vão se tornarem, né, pessoas, cidadãos, né, aptos para viver em sociedade, numa sociedade mais justa e igualitária. E só para finalizar, o que o João Pedro disse, a lei ela foi promulgada em 2003, tá, a lei. E muita gente ainda diz o seguinte, eu ouço muito esses comentários, educadores falando isso. A lei ela tem somente 2 artigos, é uma lei curta, né? 2 artigos. E muita gente diz assim, pois mas lançaram a lei em 2003 e não deram condições, não deram embasamento suficiente para educadores trabalhar essa temática em sala de aula. Mas muita gente desconhece, em 2004, a professora Petronília Gonçalves, uma professora aqui do Rio Grande do Sul, que a professora universitária, eu acho que foi na Universidade Federal de São Carlos, hoje aposentada, foi a relatora até, das diretrizes em 2004. Em 2004 foi lançado um material de como trabalhar esse tema em sala de aula. Olha só, como foi tudo muito bem estruturado. 2003 a lei, um ano depois lançam essas diretrizes, tá? É um documento na época que foi espalhado por todo o Brasil, nas escolas públicas, privadas, bibliotecas, enfim. Só que muitos educadores, muitas gestões de ensino desconhecem essas diretrizes ainda. Por incrível que pareça, 20 anos depois.
E nessas diretrizes, falando popularmente, está tudo mastigado de como trabalhar o tema em sala de aula. Um ano depois eles lançam essas diretrizes, lá está como trabalhar o tema na disciplina de física, na disciplina de geografia, na disciplina de artes, enfim. Só que, por incrível que pareça, essas diretrizes estão esquecidas nas bibliotecas. Hoje já estão digitalizadas, coloca lá no Google, vai aparecer essas diretrizes. Mas os educadores, muitos desconhecem essas diretrizes. Então, a lei ela foi muito bem elaborada, né, e a importância dessa lei. E esse racismo, ele é tão estrutural que a gente tem que também verificar, né, que o Brasil se assumiu como país racista somente em 2001, né, na conferência na África do Sul. Em 2001, o Brasil se reconheceu como um país racista. Olha só como é tudo recente, né? O Brasil, até então, era um racismo velado, né? Mas que a gente sabe que é muito pior até. Então, em 2001, o Brasil, na conferência lá na África do Sul, né, se reconhece como um país racista, se admite ser um país racista, tanto é que 2 anos mais tarde a gente vai ter a promulgação da Lei 10.639 de 2003. E esse racismo velado, ele é muito pior, né? O Munanga, que é um antropólogo, professor da USP, um antropólogo africano, que veio estudar essa questão étnico-racial no Brasil, ele criou um conceito muito bem elaborado, que o racismo no Brasil é crime perfeito. Porque se tu chegar numa sala e perguntar para as pessoas, o Brasil é um país racista, todo mundo vai levantar a mão e dizer que sim. Mas se perguntar, tem alguém aqui racista? Ninguém vai levantar a mão. Então é difícil tu achar o culpado, e quem acaba sendo culpabilizado é a vítima. Então ele criou esse conceito, o racismo no Brasil é crime perfeito, tu não consegue encontrar o culpado. Então, assim, esse racismo foi tão velado, né, tão velado que é muito pior. Às vezes as pessoas dizem, mas no Brasil não foi legalizado como nos Estados Unidos ou na África do Sul, aqui foi muito pior, gente. Aqui no pós-abolição, teve uma política de branqueamento do Estado. Queriam trazer só imigrantes italianos e alemães, não queriam nem imigrantes asiáticos, chineses, enfim, queriam trazer imigrantes italianos e alemães com patrocínio do Estado, diga-se de passagem, né, com terras, né, diga-se de passagem, sim, não receberam indenização nenhuma, né, tiveram que lutar por conta própria. Queriam trazer esses imigrantes italianos e alemães para branquear a sociedade, miscigenar a sociedade, com o tempo a sociedade brasileira seria branca. Isso foi uma política de branqueamento do Estado. Exato. Então, a gente tem que pensar em tudo isso e o porquê que hoje nós estamos ainda, né, conversando sobre esse tema, né, Sivens e colegas. Temos hoje, em cada 3 presos, 2 são negros. 4. Por que hoje a polícia tem 2 comportamentos, com o cidadão negro e com o cidadão branco? Lola, dá uma palhinha aí, Lola. Nossa, tá maravilhosa a conversa. Eu tô assim, sou muito ouvinte, sou mais ouvinte do que falante. Mas realmente, sim, eu acho que a gente tem que debater ainda muito se criar mais políticas públicas que favoreçam aquela população que está lá, foi largada na rua, né? Porque quando foi nos dada, entre aspas, a liberdade, nós não tivemos, né, como os que vieram, os europeus vieram, eles ganharam terra para vir. E foi nos tirada a nossa terra e aqui não foi nos oferecido nada, né? Nós não tivemos que nos virar, né? Perfeito. Então a gente precisa, né, de melhores políticas que venham nos favorecer agora, né? Mas tem gente que tem vergonha de dizer que eu não estudo por cotas. Eu fiquei por cotas na Unipampa, fiquei na 5ª suplência para letras, né? Mas aí eu não fiquei esperando, né? Aí resolvi fazer o vestibular e estudar no outro local. Porque isso é apenas um pagamento que a sociedade nos deve. Uma indenização. O mínimo, né? Mínimo. É isso aí. Gente, esse é um momento que a gente gostaria de falar 10 horas direto, porque o assunto é longo, né? É muito assunto.
importante essas reflexões, podemos fazer mais, essa é a primeira que nós fazemos, né? Desde que nos reunimos, precisamos usar essa nova forma de comunicação que se nos apresenta, que é a mídia digital. Agradecendo mais uma vez ao Gabriel aqui, por estar dando suporte técnico para nós aqui, ele que é funcionário da Câmara Municipal, agradecendo também à mesa diretora da Câmara, através do presidente Luciano Belmonte, que nos permite usar o espaço para esta atividade. Suas considerações finais, Gilmar? Bem, então, agradecer a oportunidade, acho que o bate-papo foi bem legal mesmo. Eu me lembrei do Juremir, ele disse, dependendo da gíria que tu usa, tu revela a tua idade. O bem legal e bate-papo estão revelando a minha aqui. Bem, mas não, tirando esse aspecto, eu só fazia uma pequena anotação, assim, nessa questão do pós-abolição, que é importante a gente fazer. Teve também, né, Márcio, os nossos antepassados foram jogados, né, sem terra, sem habitação, e junto, né, veio uma legislação, né, uma das legislações chamadas as leis da vadiagem, né, que é justamente para poder fazer o encarceramento, a perseguição, que é essa que nos pesa até hoje, né? Quer dizer, naturalizando. Exatamente, né? Quer dizer, vai se criando todo um instrumental que aí vem até, inclusive, a peste do vagabundo, que João Pedro falou, que é uma das que recai particularmente sobre nós. E então, mas assim, claro que às vezes, hoje o Cíveis de manhã na Rádio Sentinela falou algo importante, que amanhã tem a nossa atividade lá no Parque dos Patins, com a apresentação de escolas de samba, depois deixa tu mesmo falar. Mas a gente acaba, às vezes, reforçando esses aspectos de luta, de dificuldades, de perseguições, de sofrimento, que são reais e são os motivos pelos quais nós estamos aqui e sempre deveremos estar enquanto perdurarem essas situações opressivas, discriminatórias. A gente tem que estar na luta e afirmando e denunciando todas essas situações de perseguição e sofrimento. Mas é também, acho que, importante resgatar, e foi falado isso no início pelo próprio Márcio, pelo João Pedro, que as grandes, né, e qualificadas contribuições que nosso povo deu para a cultura brasileira e que tem, assim, diferentes, principalmente na área cultural, né, na música, nós começamos lá com Pixinguinha lá nos anos 20, né, na música, no samba, começando com as tias, né, que permitiram, inclusive, o samba era perseguido, né, elas que permitiam, faziam as suas rodas e os caras iam produzir a música lá atrás. Mas nós hoje foi ela que abriu esses espaços, inclusive a verdade forte, né? Obrigado, Gilmar. Professora Cléo, suas considerações finais. Agora os ministros.
falaram sobre leis, falaram, agora o Gerard, né? O que eu tenho para falar, até depois eu queria fazer uma sugestão depois. E eu acho esse encontro muito proveitoso, muito rico, porque a gente sabe das coisas e, ao mesmo tempo, a gente não sabe. E vai aprendendo cada vez mais. Então, cada vez que um fala, vai somando as ideias. Diz, mas a gente sabia, mas não como é contado, né, gente? Então, assim, eu acho muito rico esse encontro. Gostei muito. Obrigado pela companhia, meninos. Obrigado pela informação. E até a próxima, né? Espero que a gente se reúna mais vezes. Agora, esse 20 de novembro. Agora, o próximo, vamos começar a trabalhar antes. Perfeito. Muito obrigada, senhores. Obrigado. João Pedro? E já vou convocar a tua consideração final. Olha só, eu querendo impor aqui. O que fazer? Não é só uma ação do poder, mas também no Brasil nós tivemos que faz ciência, no Rio Grosso, também Cabinho, depois veio o Renato Tio, então, formalizou, né, o pensamento do racismo cultural em relação a ele. E saiu aquela famosa frase, né? O negro é marginal nato, né? O criminoso nato. Então, essas ciências também ajudaram a balizar, né, esse cultural. Então, a gente não só combate no dia a dia o racismo estrutural, mas também tem que entender e ver esses para saber o que eles estavam dizendo contra nós. Inclusive, quando teve um negro, o pessoal estava no ele foi pesquisar sobre a questão genética dos negros, um branco. Eu nunca vi um pobre fazer pesquisa sobre ele mesmo. Não quer dizer que a gente não podia fazer nenhuma pesquisa científica, histórica sobre nós. Só isso é o direito de fazer. E sempre os colocaram sobre humanos, raça, né? Hoje a gente fala assim, ó, raça, né? Mas não existe raça. Sempre existiu raça. E não fomos nós que conceituamos a sub-raça e a raça. O conceitou isso foi o ideário europeu. Assim como a miséria e a fome, isso é um conceito, é uma criação europeia. Os negros na África não tinham fome, não morriam de fome. Hoje a África é um continente miserável. Mas lá, antes do europeu chegar lá e fazer, colonizar, tirar proveito de lá, mas não tinha miséria. Os índios do Brasil não viviam na fome, nem na miséria. Então, é uma função do colonialismo europeu. Então, isso também é todo o ideário da estrutura, né, da ciência. E como, né, mais uma vez, agradecer, está aqui para poder também discutir isso, né, porque a gente também tem que fazer a nossa parte, tem que fazer a sociedade. Né? Muitas conquistas nós tivemos, né, no Alegrete, né, da comunidade negra, quando a gente tem que mostrar para a juventude o que aconteceu com aqueles que lutaram, né? Muitas vezes perderam emprego, muitas vezes por pensar livremente, né? Pensar livremente, você não vou fazer isso, vou fazer o que eu quero. Não, trabalha comigo, tem que fazer. Não é assim, né? Quantos perderam emprego, brigaram na família para ter a centralidade da sua liberdade, né? Expressão liberdade de convivência para ser diferente. A gente tem respeito, mas agora tem que ter respeito. E é isso que essas pessoas que vieram antes de nós
fizeram, né? Então, hoje, a capoeira, a União Operária, como é que foi construída, está muito bem relatada na historicidade. Hoje leva a pesquisa do aí do mar, Japão, Branco e outros. Né? Então é isso. Nos respeito, né? Nós também temos dignidade. Nós também somos seres humanos capazes também de fazer esse país um país melhor. Né? Às vezes eu estou, agora mesmo que surgiu um debate muito forte sobre Israel, né? Assim, os negros saíram de Alegrete para ir lutar pela liberdade do povo, mas eles não tinham liberdade de Alegrete. A rua que as farmacias tinham o lado dos negros e o lado dos brancos. Isso é daqui para lutar por uma liberdade do outro povo que nem sabia quem era. Né? E tantos outros que estão sendo massacrados não sendo massacrados. Claro. Né? Então, nós negros fizemos muitas coisas para os outros e a gente fosse sempre deixando de ladinho. Não, para tirar isso não queremos mais. Esse tempo da espera chegou. Nós queremos tudo ao mesmo tempo e ir embora. Então, o que fazer? Nós começamos muito a organizar, oficializar o ato leal, né? E essas entidades, essas instituições como guarda-chuva, fazer um trabalho conjunto, belíssimo que nós fizemos, né? Você foi aqui para a Câmara, e você deu suporte também para nós. Fazer um trabalho assim, um projeto. Vamos fazer um projeto. Eu vou dizer que o meu projeto aqui foi o melhor, né? Pode partir dele e fazer o melhor ainda, né? Essas pessoas de janeiro, fazer palestra, de Paraná, né? Paraná. Uma palestra, esqueci o nome. Era secretária de Walter, secretário de Planejamento, né? estadual. Governo do Estado. Depois nós fizemos o Onir, o doutor Onir, hoje foi um trabalho belíssimo, que vamos ali em Porto Alegre, e falar sobre o direito. Foi belíssimo, porque trouxemos a mãe Marques. Tá? Walter Marques era secretário do Planejamento do Estado do Paraná. Coisas assim, e nós produzimos um trabalho muito bem. São Batista. E a partir daí, Terezinha é um santo. Museu das Filhas, que é o nome também do Vale Terra. Noemi. E também em homenagem Noemi Domingues. Biblioteca a Helena Braz. Isso. Ana Helena Braz. Então é isso. E agora só a gente tem tudo. Nós temos o estatuto, né? Perfeito. O estatuto. Então, organizar, pegar o Senado e fazer um trabalho maravilhoso de igreja. Isso, a gente sempre, né? Teve vontade, teve essa força, teve essa força. Isso para traduzir a história desse povo, né? Que a gente não tem condição de. Acho que o Mipampa teve essa, né? De gravar, fazer uma gravação, fazer um trabalho com o Brasil. Bem legal. Queria citar um ponto do nosso povo. Você dos intelectuais, como o pai da geografia humana, né, o Sandro Lima Barreto, escreve, é contemporânea a escrita dele, o outro está bem escrito, a Evaristo, tantos outros que estão dentro da nossa cultura, também fazem parte da história. Então, Professor Márcio. Oi?
de Dias. Foi um consultor do Teatro Negro, que foi da Frente Negra Brasileira. Senador, né? Senador da República. Velho, isso, todo o Brasil, depois de senador da República, pegou a nação. Exato. Nosso país de homens, Da resistência, como nós gostamos de dizer. NEABI, professor. Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Enrolei a língua no início lá, agora eu consegui falar. Exato. Sem dúvida. Senador. Ações compensatórias. Nesse projeto já tinha a interação da cultura africana e afro-brasileira na escola, estudar a cultura africana e afro-brasileira na escola. Em 83, o Comitê de Natureza já fazendo um projeto que a gente vai ter a lei somente em 20 anos depois. Então, a importância desses movimentos sociais, a questão do Palmares, começou a contestar o preço. Aí eu estava falando Palmares, e aí esse governo. Então, a luta vem de longa data, todas as coisas não são datas. Tem que executar muita luta, porque é isso aí. Sem dúvida. Mas a lei quer que a lei quer dar visibilidade à população negra. Durante muito tempo foi invisibilizada. Então a lei não está nem excluindo. Sem dúvida, sem dúvida. A lei quer visibilizar a população. Então é um assunto que deve ser debatido pouco, mas não pode ser colocado no problema. Melhor.
Na questão do 13 de maio, caso do movimento Dia Nacional, Exato. precisa conversar no 13 de maio também. Sem dúvida. Mas hoje foi assim, não aquele protagonista. Mas o 13 de maio foi uma data de música. Então é isso, é um dado. Eu sempre digo, né, essas tratadas com todas, não só pela população. Isso eu aprendi com a gente já vindo lá de vez. Todos nós temos lugar de fala. Representatividade é uma coisa. Cada um tem lugar de fala. Lugar de fala faz um contexto diferente. Mas todos nós temos lugar de fala para contribuir essa comunicação. Deve ser conversado. Nós vamos com todos. Nós devemos pagar, conversar, todas as mais essa ação. E a luta é arte, mas eu acho que uma das armas é a educação. Perfeito. Lola, querida. Gostaria que a sociedade não nos visse somente o 20. Nós vamos ter que estar no ponto. Gostaria de agradecer aquelas que me antecederam, que foram da existência, e para elas que nós também. Perfeito, gente. Esse evento tem o patrocínio ou a promoção, né, da União Operária 1º de Maio, do Grupo Afroleal, Núcleo de Cultura Afro-Brasileira Maria Terezinha Leal Santos, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal Farroupilha, Campos Alegrete, do NEABI João Braz da Silva, Unipampa Alegrete, o NEABI que homenageia um grande senhor negro da cultura do Alegrete. Né? Tramas Unipampa Alegrete, a professora Amanda, da União das Associações de Bairros de Alegrete, do coletivo Minervino de Oliveira. Falamos aqui sobre os 20 anos da Lei 10.039/2003, que versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, e ressalta a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira e sobre o racismo estrutural. Agradecemos também a possibilidade que nos deu a Câmara Municipal, através da mesa diretora, presidente Luciano Belmonte, para que usássemos o espaço aqui para esse evento. Agradecemos aqui o trabalho, né, muito laboroso aqui do Gabriel e do Neemias, que esteve mais cedo aqui, nos dando o assessoramento técnico, e dizer para você que vai nos ouvir, é fundamental que a gente entenda qual é o nosso papel na sociedade. Qual é o para que estamos aqui, para que vivemos e para que vivemos e devemos viver em coletividade. Nascemos da comunhão de um casal e nascemos a partir de dois, não é cedo e um. Então, embora sejamos cada um, embora sejamos únicos, nós dependemos sempre do outro. Como disse o Gilmar, o vizinho é o parente mais próximo. João Pedro, o vizinho é o parente mais próximo. E fazei aquilo, não fazei aos outros aquilo que não quiser que façam a ti mesmo, né? Porque ame a si e ao próximo como a si mesmo, né? Então, gente, muito obrigado para vocês por me permitirem, né, colaborar aqui com esse trabalho. Muito obrigado a todos vocês, que eu espero que compartilhem com todos e reflitam e discutam a respeito de que, se existe uma lei que determina que se estude a contribuição do povo negro na escola, exatamente porque existe uma falha aí
na educação do Brasil. Se nós temos 57% da população negra e parda no Brasil, e que essa população, como diz lá o Márcio, que o Brasil nasceu a partir de 1922, né? 1822, né? Ele nasceu, né? Ele deixou o império, ele nasceu ainda sobre uma constituição escravocrata. Esse povo negro foi que construiu o desenvolvimento dessa nação, construiu e colaborou para a infraestrutura toda desta nação. Então, ele precisa ser visto e respeitado como tal. Muito obrigado, gente. Até a próxima, 20 de novembro, Consciência Negra. O Brasil precisa ver todos como irmãos.